Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós iremos dar continuidade às nossas análises do livro A Vida Intelectual dos Sertilantes, fazendo comentários a cada parte, né? Nós já falamos sobre vários aspectos, sobre conceito, sobre as atividades da vida intelectual, sobre a relação da vida intelectual com a juventude e dando prosseguimento à nossa leitura. A versão que eu utilizo é essa versão antiga da vida intelectual, na tradução de Antônio Pinto de Carvalho, mas existem várias edições que você pode adquirir que vai poder fazer então o acompanhamento aqui da nossa leitura e análise, né? Então, dando prosseguimento, eu falei já sobre a juventude, os conceitos, etc. O Sertilândio diz o seguinte: o que digo aplica-se a todos, do modo especial aos que só sabem dispor de uma parte da vida da mais fraca para se entregarem aos trabalhos da inteligência. Mais do que os outros, devem estes ser consagrados. Terão de amontoar em reduzido espaço o que lhes não é dado distribuir em vasta extensão. O ascetismo especial e a virtude heróica do trabalhador intelectual deverão ser para eles o pão de cada dia. Se, porém, consentirem numa dupla oferta de si próprios, não desanime. Então ele começa a dizer que existe uma certa dedicação para a vida intelectual, e essa dedicação, ela pode ser tanto integral, né, no seu tempo totalmente disponível para a sua vida de estudos, ou você pode dedicar a vida de estudos de forma parcial. E aí ele diz para não se desanimar, mesmo diante de adversidades, né, de duplas possibilidades de trabalho que você terá que realizar. Né? Esse ascetismo especial é algo que seria exigido do intelectual, muito embora, né, exija certamente uma certa virtude heróica, né? Ou seja, algo que tem que exigir disciplina, cumprimento de obrigação, etc. Né? Se para produzir não faz falta o gênio, menos falta ainda faz a plena liberdade, tanto mais que esta tem armadilhas, e para as vencer pode concorrer imenso o estar adstrito a rigorosas obrigações. Uma corrente apertada entre margens estreitas irromperá mais longe. A disciplina do ofício é forte escola que aproveita aos lazeres estudiosos. O homem, quando constrangido, concentra-se mais, aprende a avaliar o tempo, refugia-se com ardor nas horas raras em que, satisfeito o dever, se torna a encontrar o ideal e se goza da calma da ação escolhida, após a ação imposta pela dura existência. Então ele fala justamente sobre essa escassez que muitas vezes exige a atenção, né, para a vida intelectual, esse constrangimento quando você está diante de uma série de adversidades na vida e você não tem tempo suficiente para realizar os seus estudos e muitas vezes exige uma certa disciplina. Ele coloca, né, a disciplina do ofício é forte escola que aproveita aos lazeres estudiosos. E ainda continua dizendo: o trabalhador que no esforço novo encontra a recompensa do esforço antigo, que dele faz o seu tesouro, é de ordinário um apaixonado. Não há meio de o desapegar do que assim é consagrado pelo sacrifício. O seu andar, na aparência mais lento, dispõe de recursos para ir por diante. Pobre tartaruga laboriosa, não perde o tempo em ninharias, porfia e ao fim de poucos anos ultrapassa a lebre indolente, cuja marcha desimpedida lhe causava inveja enquanto se arrastava lentamente. Ou seja, ele diz que o estudo é algo lento, é algo que tem que ser feito com disciplina. Com a passagem do tempo, você vai evoluindo de forma lenta e certamente você vai conseguir atingir seus objetivos tendo um melhor nível, né? Ele até faz comparação da tartaruga em relação à lebre, né? Porque a lebre não tem aquela questão de se disciplinar o suficiente para poder trabalhar a sua rapidez, enquanto que a pobre tartaruga vai sempre constantemente, lentamente seguindo o seu caminho. Então é bem interessante, uma analogia que ele faz justamente a esse conto, né, que tem a tartaruga que vai chegar até o final da corrida e a lebre que negligencia o seu caminho. Pensai o mesmo do trabalhador isolado, sem dotes intelectuais, nem facilidade de frequentações que o estimulem, enterrado em algum canto de província onde parece condenado a estagnar-se, longe das ricas bibliotecas, dos cursos brilhantes, do público vibrante, possuindo-se unicamente a si e obrigado a tudo aurir deste fundo inalienável. E aqui ele fala da limitação de recursos, da limitação
do intelectual que está no interior, onde ele não tem a possibilidade de encontrar pessoas que são consideradas intelectualizadas para trocar ideias, que não tem acesso a vastas bibliotecas, que não tem recursos para adquirir livros. Ele diz que são pessoas que têm um trabalho, assim, de certa forma, mais pesado, porque ele não tem acesso a essas informações, porém ele não deve desanimar. E aí continua o Sertilanges. Não desanime. Se tem tudo contra si, guarde-se a si próprio, e que isto lhe baste. Um coração ardente dispõe de maiores probabilidades de vencer, embora em pleno deserto, do que um estúdio do bairro latino, que não sabe aproveitar as facilidades que tem à mão. Também aqui, da dificuldade pode brotar a força. Sobre a montanha, só nos especamos nas passagens difíceis. Nos caminhos planos avançamos folgados, e a folga, não vigiada, depressa se torna funesta. Ou seja, ele está dizendo para não se desanimar. Se você não tem dinheiro suficiente, recurso suficiente para atingir os meios que você quer, simplesmente mantenha o seu foco, mantenha o seu objetivo e se discipline para alcançar ele. Né? Ou seja, ele coloca um coração ardente dispõe de maiores probabilidades de vencer. Se você tem de fato essa energia, essa força para prosseguir na sua vida intelectual, você deve justamente não desanimar. Enquanto que muitas vezes algumas pessoas que têm facilidades, que têm meios, têm recursos para ter uma boa educação, para ter uma vida intelectual, elas acabam negligenciando. Então é bom estar sempre atento a esses ensinamentos dos Sertilanges aqui. O querer vale mais do que tudo. Querer ser alguém, chegar a ser alguma coisa. Ser já, pelo desejo, esse alguém qualificado pelo ideal. O resto sempre se alcança. Livros há em toda parte. Além disso, poucos bastam. Interessante, né? Basta poucos livros para ter um nível intelectual aproximado que o Sertilanges coloca aqui, né? Frequentações, estímulos, encontramos-los em espírito na solidão. Os grandes seres estão lá, presentes a quem os invoca, e por detrás do pensador ardente erguem-se os grandes séculos. Os que têm a facilidade de assistir a cursos, ou os não seguem, ou os seguem mal, se em caso de necessidade não tiverem em si recursos para deles prescindirem. Quanto ao público, por vezes anima-vos, ordinariamente perturba-vos e dispersa-vos. Não vos arrisqueis a perder uma fortuna por uma colher de mel coado. Mais vale a solidão apaixonada, onde qualquer semente rende 100 por um e um simples raio de sol doura os frutos do outono. Então aqui ele faz uma longa defesa justamente desse estudioso isolado, que não é necessariamente propriamente uma necessidade ter vários livros ou ter uma vasta biblioteca com vários livros como eu tenho aqui. Na verdade, você precisa de poucos livros e o que é mais exigido é a sua técnica, é o como você irá estudar esses livros de uma forma aprofundada, se desenvolver através dessa leitura. Ele fala sobre cursos também. Não adianta fazer cursos se você não for aprofundar, não utilizar e extrair bem aqueles ensinamentos. Né? Mesmo aqueles que têm facilidade de ter acesso a esses cursos, normalmente acabam negligenciando os seus ensinamentos. Então, o fato de você não ter recursos suficientes para ter uma vida de educação não é algo que é um empecilho para a vida intelectual. Então é muito interessante, porque muitas pessoas falam, né, que para ter uma vida intelectual, uma vida de estudos, exige muito recurso financeiro, muitos bens materiais, quando na verdade exige-se pouco. Né? E ele coloca, livros há em toda parte, além disso, poucos bastam. Então poucos livros bastam, como de fato, né, realmente são livros essenciais para a história da humanidade, pouquíssimos. Não dá ali menos de 200 livros que são assim, livros imprescindíveis para a história da humanidade, que são basilares. Né? Então, muito interessante. Ele continua com seu texto. Quando Santo Tomás de Aquino se dirige a Paris e descobriu ao longo a cidade, disse ao irmão que o acompanhava: Irmão, de bom grado trocaria tudo isso pelo comentário de São João Crisóstomo sobre São Mateus. A quem vive destes sentimentos, pouco importa o lugar onde está ou os meios que dispõe. Esse é um eleito do Espírito e, como tal, só lhe resta perseverar e integrar-se à vida consoante o plano divino. Então, muito interessante, né? O Santo Tomás de Aquino
mesmo tendo visto várias coisas interessantes na cidade de Paris, quando ele foi visitar, ele, dentro da sua mentalidade, né, das suas ideias, ele trocaria qualquer tipo de prazer que ele viu na cidade de Paris por uma obra que é imprescindível, um comentário, né, de São João Crisóstomo ao Evangelho de São Mateus, porque ele sabia que é muito mais proveitoso ele, de forma isolada, ler uma grande obra e ali aprender, estudar, refletir, meditar sobre aquele assunto, do que simplesmente conviver com outras pessoas ou ter acesso a prazeres ou a meios que são, de certa forma, temporários, né? E aí o Sertilões coloca, né? A quem vive desses sentimentos, pouco importa o lugar onde está ou os meios de que dispõe. Então, quem tem, de certa forma, a vocação intelectual, pouco importa onde é que você está ou o que você pretende fazer em um determinado local ou meio que você tem. O que importa é que você tenha esses seus objetivos na vida intelectual e utilize tudo aquilo que você está disponível para você. É um conselho muito interessante do Sertilanges, né? Porque muitas pessoas poderiam utilizar a falta de recursos como uma desculpa para não seguir a vida intelectual. E aqui o Sertilanges dá esses ensinamentos bem claros, né? Que pouco importa as suas condições materiais ou o lugar onde você está. O que importa é manter acesa essa chama pela vida intelectual, pela vida de estudos, né? Então, muito interessante essa nossa análise. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.